e depois eu disponibilizo a URL para vocês lá na plataforma de vocês, para que vocês possam assistir, ou para aqueles que também, porventura, não puderam assistir conosco ao vivo, que possam ter acesso à aula. O primeiro assunto que a gente vai tratar agora é em relação à nossa atividade avaliativa. Eu não sei se vocês estão com problemas de acesso no AVA. Recebi uma mensagem falando que o AVA vai ficar fora do ar a partir das 23 horas e 59 minutos de hoje até as 23 horas e 59 minutos de amanhã. Porém, pode falar, Eric. É isso mesmo, professor. Boa noite a todos aí. Eu tentei acessar, mas não tá disponível, não. Certo. O que acontece? Eu disponibilizei lá para vocês uma atividade avaliativa. O que seria essa atividade? Uma atividade simples contendo 10 questões daquilo que a gente viu até agora. Nós tivemos 6 encontros até agora, se não me falha a memória. Tá certo? Então, tudo que nós vimos até agora, eu sintetizei em 10 questões. Essas 10 questões, como é que vocês vão fazer? Vocês vão baixar, não precisa imprimir a folha, vocês vão digitar no computador de vocês, vocês vão me responder naquele formulário. Na hora da impressão, vocês convertem em PDF e retorna via e-mail. Eu vou colocar lá no grupo de contábeis e no grupo de ADM o e-mail para retorno dessa atividade, tudo bem? Vocês vão me retornar via e-mail essa atividade. Até quando, professor? Até quinta que vem. Que dia que é quinta que vem, meu povo? Se hoje é 17, quinta-feira que vem é 20 Ô, meu povo, cadê vocês? É 23, professor. Ah, que susto! Achei que eu estava perdido, abandonado aqui. Então, até o dia 23, ok? Professor, se eu não conseguir responder, os meus canais de comunicação estão todos abertos. E-mail, WhatsApp, o e-mail do AVA, coordenação. Vocês têm diversos canais para entrar em contato comigo. O senhor tira dúvida em relação à atividade? Claro que tiro. E eu acho que vocês não vão ter dificuldades em entender a atividade, porque ela é muito simples, ok? São 10 questões de múltipla escolha, inclusive. Vocês não vão precisar copiar absolutamente nada, ok? Na semana que vem, quando nós voltarmos com a nossa aula, logo no início, a gente vai fazer a correção dessa atividade, vai sanar alguma dúvida que ainda pairar, e aí a gente segue com a nossa aula. Tudo bem até aí, gente? Sim. Tudo. Professor, só uma dúvida. Essa atividade vai estar no AVA? Nós vamos baixar ela através do AVA. Isso. Vocês vão entrar no AVA, vocês vão na seção... Peraí, que agora eu não me lembro de cabeça. Deixa eu olhar aqui. Eu deixei aqui bonitinho para que eu não tivesse esse problema. Está na seção... Só um minutinho, deixa eu olhar aqui. Que eu não me lembro de cabeça agora. Encontro 10, unidade 2. Certo? Todos ouviram? Sim. Então, ó, vai estar na unidade 2, encontro 10. Na aula, atividade avaliativa vai estar escrito. Ok? Ok. Ai, ai, que alegria. Mandinha, vamos começar? Vamos?
Que a gente já falou demais? Nós falaremos. Oi, tudo bem? Tudo bom? Hoje nós falaremos sobre política fiscal, monetária, cambial e de renda, ok? Você pode ler o primeiro parágrafo? Ou o primeiro Leio, slide? sim. Leio. O que é política monetária? Política monetária pode ser definida como um controle da oferta da moeda e das taxas de juros, no sentido de que sejam atingidos os projetos da política monetária global do governo. Em outras palavras, podemos definir a política monetária como sendo o controle do sistema bancário exercido por um governo na busca da estabilidade do valor da moeda, para evitar um balanço de pagamento, registro de todas as transações de caráter econômico-financeiro realizado por residentes de um país como residentes dos demais países. Adverso para obter o pleno emprego. Vamos entender de maneira muito simples para que funciona a política monetária? Vamos, gente? Hã? Vamos. Sim. Opa, vamos sim. Controlar o dinheiro, grana. A minha função, a política monetária tem a função de equilibrar a emissão de dinheiro, no caso papel moeda, tá certo? Em detrimento à compra de outros papéis moedas, como por exemplo, qual é a moeda mundial? Dólar. Como é que eu trabalho essas questões? É a questão de oferta e demanda. Eu tenho políticas monetárias que vão funcionar em que sentido? Para regularizar a inflação. Ah, como é que eu faço isso, professor? Não entendi. De maneira muito simples. Eu tenho uma alta do dólar. Como é que eu consigo baixar ou como é que eu consigo desvalorizar a moeda em relação à minha moeda, no caso o real? Eu chego lá no Banco Central e falo: Banco Central, venda dólar. Faça uma enxurrada de dólares na nossa economia. Ou seja, inunda o mercado de oferta. Quanto maior for a oferta do dólar em relação à demanda, menor vai ser o preço dele. Não é assim que funciona com os produtos que estão sobrando na prateleira? Sim ou não, gente? Sim. Querem um exemplo que está acontecendo agora, neste exato momento? Há 40 dias, quanto é que custava o litro do combustível? Vamos pegar a gasolina, que é o combustível comum de muitos automóveis. Qual era a média de preço por litro da gasolina? Vocês lembram? Algo em torno de R$ 5,00, R$ 5,50. Em alguns postos, ele chegava a preços acima de R$ 6,00. Vocês lembram disso? Sim. Hoje, sabe qual é a média do preço do combustível na bomba? Menos de R$ 4,00. Hoje você já encontra postos vendendo gasolina a R$ 3,50. Por que isso, gente? Será que o imposto ficou mais barato? Ou será que não, é por conta da crise do petróleo. Será que é só a crise do petróleo, Edson? É a demanda, professor. E a falta de demanda também. Opa, escassez na demanda, sobra na oferta. Eu tenho sobra de combustível nos postos e eu sou obrigado a fazer o quê? Eu derrubo para ver se escoa. Tem carro rodando hoje em dia na rua? Não. Tem muito pouco, diminuiu bastante por conta do isolamento social, diminuiu drasticamente o fluxo de carro, o tráfego, né, terrestre. E aí o que acontece? Eu tenho sobra daquele produto. Esse produto ele tem uma volatilidade muito grande. Se ele ficar muito tempo estocado, eu perco. A gasolina, por conta dela ser um combustível fóssil, se ela ficar muito tempo parada, ela começa a fazer o quê? Descer os fragmentos fósseis e o gás que é produzido com ela começa a dissipar. Então, o que sobra lá embaixo é o quê? A água, que é o resultado da evaporação. Água ou líquido, né? Que vai ser especificamente o resultado da evaporação do gás da gasolina.
e para eles é interessante perder essa gasolina no posto ou nos postos? Não. Não, e nem na refinaria. Então, o que eles estão fazendo? Estão baixando. Por isso que eu falo, agora o pessoal entendeu o que os caminhoneiros estavam fazendo naquela época da crise. Simples, gente, não precisa brigar. Você quer que alguma coisa volte ao eixo, por exemplo, um produto que tem um preço exorbitante, que tem um preço abusivo, se você quer que ele volte a preços praticáveis, deixa de comprar ele. Vai buscar produtos substitutos. Ou muda a cultura. Eu posso ir eu não preciso ir, por exemplo, de carro. Eu posso ir de bicicleta. Eu vou lá, compro uma bicicleta, melhoro o meu condicionamento físico, inclusive, melhoro minha condição, minha qualidade de vida, porque eu vou estar trabalhando cardio, entre outros, e vou melhorar a minha situação financeira. Porque a bicicleta, o combustível que eu preciso ter é o quê? Força nas pernas, para poder pedalar forte. Tá certo? Dúvidas até aí, gente? Não. Então, entenderam para que funciona a política monetária até aqui? Sim. Então pode continuar, Amandinha. Política monetária age diretamente sobre o controle da quantidade de dinheiro em circulação, visando defender o poder da compra da moeda e pode ser restritiva e expansionista. A política monetária restritiva engloba um conjunto das medidas que tendem a reduzir o crescimento da quantidade de moeda e a encarecer os empréstimos. De forma mais objetiva, podemos afirmar que uma política monetária restritiva, a quantidade de dinheiro em circulação é diminuída ou mantida estável, com o objetivo de desaquecer a economia e evitar aumento de preço. Ai, ai. Continua, porque aí a gente vai falar especificamente sobre o Brasil. Já a política monetária expansionista é formada por medidas que tendem a acelerar a quantidade de moeda e a baratear os empréstimos, baixar as taxas de juros, incidindo positivamente sobre a demanda agregada, ou seja, em uma política monetária expansionista, a quantidade de dinheiro em circulação é aumentada, com o objetivo de aquecer a demanda e incentivar o crescimento econômico. Política monetária pode ser aplicada através dos seguintes instrumentos básicos: estruturas das taxas de juros, controle dos movimentos capital internacional, controle sobre os termos de compra e venda, apresentação e controles gerais ou seletivos sobre o crédito concedido por bancos e outras instituições financeiras sobre as emissões de capitais. Em síntese, o propósito imediato da política monetária é o controle da oferta do dinheiro e do crédito. Então, vamos dar uma parada aí, que tem mais uma questão muito crítica aqui em relação a gente tentar definir qual é a política que é adotada aqui no Brasil. É uma política monetária expansionista ou é uma política monetária restritiva? Restritiva? Por que você acha que é restritiva? Não sei. Vamos voltar lá na restritiva? O que ela fala sobre a restritiva? A quantidade de dinheiro em circulação é diminuída ou mantida estável. Com o objetivo de quê? Desaquecer a economia e evitar aumento de preço. Nossa, eu ainda coloquei aumento de preço, mas é o aumento, tá, gente? Depois vocês arrumem lá no material de vocês. E a expansionista é formada por medidas que tendem a acelerar a quantidade de moeda para baratear o quê? Empréstimos ou baixar taxas de juros. Então, se a gente entender a nossa política monetária, a gente pode falar que ela é uma política mista. Ela está entre a restritiva e a expansionista. Ela pega o mínimo e o máximo e deixa a inflação trabalhar nesta flutuação. Eu vou, por exemplo, hoje, gente, o dólar chegou hoje a 5,45, se não me falha a memória. Eu nem sei quanto é que ele fechou hoje. Alguém sabe me dizer quanto é que fechou o dólar hoje?
Deixa eu olhar aqui. Dólar hoje. Ele fechou a 5,23, mas ele chegou a 5,35. O euro está 6,30. Gente, vamos entender essa flutuação. A nossa política monetária, ela teve a taxa máxima e a mínima. A mínima, o dólar não pode passar de 2,80, que aí o governo vai e incide ou age para que essa valorização volte aos patamares aceitáveis. E o máximo seria 5,50, ou seja, de 2,80 a 5,50, a moeda pode flutuar. Agora eu pergunto a vocês, dentro da política monetária, o dólar desacelerado, ou seja, desvalorizado, é vantagem para quem? Para quem exporta ou para quem importa produtos? Vamos lá, gente. Podem abrir o microfone de vocês e responderem. Para quem importa? Por que para quem importa? Porque ele vai estar comprando a menos preço. Mais barato, no caso. Ok? Mais barato. E quando eu tenho uma política que favorece o crescimento ou fortalecimento da moeda mundial, o que acontece com o meu produto? Você está assistindo A Culpa é do Cabral, né, Yuri? Esse Yuri, viu? O pessoal está assistindo aqui, eu não. Ah, o pessoal, não você. Então vamos lá. Gente, quando a gente favorece a quem? Quando eu tenho uma alta na moeda estrangeira, favorece a quem exporta. Porque eu vou estar produzindo, ou vou estar explorando, ou produzir o meu produto, ou a minha commodity, eu paguei em real e vou receber em dólar. Se eu produzir na época do dólar na baixa e vendi na alta, eu tenho essa valorização aí sem fazer esforço. Tá certo? Então, por isso que o governo deixou essa flutuação entre taxa mínima e taxa alta de dólar, que é justamente para poder equilibrar a balança. Mas, gente, vamos analisar. A gente tem alguns entraves ou algumas políticas de respaldo. Com dólar a 5,50, viagens internacionais é um bom negócio? Bom, eu acho que não para quem compra, né? Mas sim para as empresas que vendem, as agências? Você acha que é um bom negócio para as agências? Não, até então não, porque devido à crise não. Não, esquece a crise. Num cenário normal, Amanda, você acha que é bom para as agências elas terem o dólar em alta? Não. Por quê? Vamos lá. Por quê, Amanda? Também eu tô pensando. Porque ele se torna um impeditivo para o fechamento do negócio, concordam? Porque ele vai falar, poxa vida, até gostei do destino, mas o dólar a R$ 5 não dá para comprar uma passagem, não dá para comprar o pacote. E não é só um, são 2 pacotes, porque eu tenho que comprar o meu e da minha esposa, por exemplo. Eu tenho que comprar o meu, da esposa e do filho. Então, a pessoa, quando vai viajar, na maioria das vezes, ela não vai sozinha. Ok? Então, não é vantagem, não é tanta vantagem assim para as agências terem essa disparidade muito grande de moeda, porque elas vão ter esses entraves. Para isso, elas criaram uma política interna, ou existe uma política interna entre as agências, entre as travels e as companhias aéreas, de que eles congelam o dólar. Então, por exemplo, se você vai numa CVC da vida hoje, você consegue pegar comprar o seu pacote de viagem com o dólar congelado, por exemplo, a 3,50. É só um exemplo, tá, gente? Hoje eu não sei quanto é que está congelado
enquanto está congelado o dólar para a compra de pacotes internacionais. Mas a CVC, por exemplo, eu estou dando só como exemplo, tá? Se você vai lá fechar um pacote de viagem, ele tem já um preço estipulado, ele já tem o dólar congelado. Você fala, poxa vida, eu vou pagar 1.900 num pacote para ficar uma semana nos Estados Unidos, já com hospedagem, traslado e pacote aéreo. Nossa, vai sair barato, então eu compro. Só que se você fizer a conversão por dólar, falou, quanto é que custa esse pacote em dólar? Aí você vai falar, ele custa a média aí de $500. Aí se você fizer a conversão, vai dar muito mais do que R$2.000. Se a gente pegar o dólar hoje a 5,25, se eu ainda não fugir da escola, vai dar para mais de R$2.700 esse pacote. Então, como é que eles conseguem congelar fazer um preço desse de 1.900? Entendeu como é que é a jogada, a política interna deles? Então, não é vantagem, é vantagem até certo ponto. Se ele exorbita, não é vantagem para ninguém, ok? O governo, aí uma segunda questão também em relação à política monetária. O governo ele ganha mais em cima de quem exporta ou em cima de quem importa, na visão de vocês? Em relação a tributos. Importa? Será, meu Deus? Em relação a quem importa, ele tem uma taxa de 60%, certo? Sobre a importação. Sobre o valor do ticket, né, do receipt, que a gente chama. Porém, nas exportações, eu tenho as incidências, eu tenho ICMS, eu tenho PIS, COFINS, ISS, eu tenho diversos outros. Eu tenho impostos federais, federal no caso, estadual e municipal. Eu tenho três níveis de imposto. Será que realmente eu ganho mais em cima de quem importa ou de quem exporta? Então fica aí a reflexão. Eu até convido vocês a pesquisar sobre essa questão, porque é uma questão que levanta muitas dúvidas. O governo ganha, a incidência de impostos é maior em quem importa ou em quem exporta? Fica aí o convite a vocês, tá bom? Amanda, pode escolher uma amiguinha agora para ler. Eu deixo. O Yuri. Eu sabia que iam escolher o PlayStation. Pode falar para o pessoal mutar a televisão aí, Yuri. E agora você vai começar já a ler sobre a política fiscal. Rapaz, tem até passarinho aí, Yuri? Tem. Pelo canto é canarinho. Picharro. É picharro? Da cauda grande, verdinho, isso, com peito cinza? Isso mesmo. Conheço, menino. Eu já tive esse. Lá no sítio. Pode ler. É a política de receitas e despesas do governo, envolve a definição e aplicação de carga tributária exercida sobre os agentes econômicos, bem como os gastos do governo, que tem como base os tributos captados. Uma política fiscal adequada permitirá neutralizar o endividamento interno do Tesouro através de superávit fiscal, que inclusive produzirá recursos para a aquisição dos dólares, gerados pela política cambial da balança comercial e financeira positiva. Então peraí. Vamos voltar aqui. É uma política de receitas e despesas do governo, ok? Mas olha onde é que ela incide diretamente. Ela é adequada e uma política fiscal adequada vai permitir neutralizar o endividamento interno. Lembra que eu comentei com vocês em relação à dívida externa e interna? O endividamento interno não é através do Tesouro? Como é que ele fala? Peraí, como é que eu vou falar que tem um superávit e um déficit fiscal em relação ao Tesouro? A política fiscal ela vai incidir diretamente na arrecadação de impostos.
ela vai permitir que políticas ou manobras ou planos de ação que vai fazer com que a gente consiga, ou a gente, no caso, o agente que eu falo aqui, é o governo, consiga captar mais recursos através de incentivos fiscais, tá certo? Para que ele consiga fazer essa balança comercial positiva. Se ela for negativa, é o antônimo de superávit, que é o que, gente? Qual é o antônimo de superávit? Vai lá, PlayStation. Ajuda aí. Déficit. O antônimo de superávit, ele é o... Gente do céu, tô ficando... Déficit. Ô, Alex, até que enfim você resolveu aparecer para salvar a aula. É o déficit. Tá certo? É como se fosse lucro e prejuízo. Só que o governo, ele não fala que ele lucrou com a arrecadação dos impostos ou com os tributos. Ele fala que ele teve um superávit. E se ele arrecadou aquém daquilo que ele esperava, ele teve um déficit ou prejuízo. Ok? Pode continuar, PlayStation. A arrecadação de impostos afeta o nível da demanda ao influir na renda disponível, que os indivíduos poderão destinar para o consumo e poupança. Dando o nível de renda quanto maiores os impostos, menor será a renda disponível. E, portanto, o consumo, os gastos são diretamente elementos da Ixi, demanda. Maria. Esse Tá professor tem... aqui. Esse professor tem que passar pela aula de português, não é possível. Diretamente elementos, ó, tá errado. Um da elemento. Demanda. Só. Dessa forma, quanto maior o gasto público, maior a demanda e o maior o produto. Assim, se a economia apresenta tendência para a queda no nível da atividade, o governo pode estimulá-la cortando impostos ou elevando gastos. Pode ocorrer o inverso, caso o objeto seja diminuir o nível de atividade. Querem um exemplo típico disso, gente? Quando eu tive inundação de carro zero no mercado, o que aconteceu? O pessoal parou de comprar carro zero, porque a aquisição de um carro novo estava muito alta. O valor de aquisição estava muito alto. Eu lembro muito bem... Muta seu microfone aí, Yuri, por favor. Eu lembro muito bem, uma época, se não me falha a memória, foi entre 2006 e 2010, que o governo estava dando incentivo, o governo estava dando incentivo de impostos justamente para quê? Para melhorar ou para escoar os carros novos. E o que ele fez para forçar com que o consumidor fosse atrás do carro novo ao invés do carro seminovo? Ele trabalhou as políticas, melhorou, ele deu aquilo que a gente chama de subsídio, ou seja, ele zerou a taxa do IPI. O IPI é o que? Imposto sobre produtos industrializados. Um dos impostos que tem no produto chamado automóvel. Com isso, ele barateou em 15%. Só com o subsídio de um imposto, ele teve uma incidência de 15% de desconto no valor final do carro zero. Ou seja, com isso, ele já melhorou o cenário para quem quisesse comprar carro novo, só que aí não bastava. Não bastou ainda. A pessoa estava preferindo o carro seminovo ao invés do carro zero. O que ele fez para forçar o consumidor a buscar um carro zero? Ele passou a trabalhar a taxa de juros no financiamento do carro seminovo. Os juros do carro zero era algo em torno de 0 ponto alguma coisa, em detrimento ao juro do carro seminovo, que passava de 2%. Ou seja, ele forçou a barra, ele aumentou a taxa de juros para financiamento de carro seminovo e diminuiu drasticamente na aquisição de carro zero, fazendo com que aquele monte de carro que estava parado nos pátios das grandes montadoras
fossem para o mercado. Aqueles carros indo para o mercado, gente, aquecia a economia, mais carro rodando, mais combustível sendo gasto, mais manutenção, vários outros serviços foram rodados em relação a isso, como seguro, mecânica, elétrica, acessórios. Então, não é pura. Quando o governo enxerga isso, que ele deixa de arrecadar numa ponta, ele enxerga o todo, o macro processo. Se eu deixar de ganhar nisto aqui, eu começo a ganhar mais nos outros. Então, por isso que ele criou uma política de redução de impostos, por exemplo, do IPI, só que ele ganha muito mais aonde? Nos outros impostos, nos outros serviços, porque ele começa a fazer com que a roda gire em todo o processo, e não somente num específico, que era a compra do carro. Deu para entender, gente? Alguém com dúvida? Alex, lê para mim em relação à política cambial. O que é política cambial? Chama-se política cambial o conjunto de ações do governo que influem no comportamento do mercado de câmbio e da taxa de câmbio. A política cambial é constituída pela administração das taxas, ou taxas múltiplas, de câmbio, pelo controle das operações cambiais, tendo como objetivo central o mercado externo, no sentido de manter equalizado o poder de compras do país, em relação aos outros com quais esse mantenham relações de troca. Então, gente, a política cambial é pura e simplesmente isso. É o comportamento do mercado de câmbio e da taxa do câmbio. A política cambial que vai trabalhar especificamente Só um minuto, gente. Deixa eu autorizar aqui mais um aluno a entrar. Pronto. Eita, tem mais alguns. Peraí. Pronto. Acho que agora vai. Então, vamos lá. Gente, alguém já foi comprar ou vender moeda em uma casa de câmbio? Alguém daqui da turma? Se alguém já foi, sinaliza, por gentileza. Boa noite, Ana Beatriz, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Ai, que bom. Alguém da turma já foi comprar ou vender moeda numa casa de câmbio? Não? Como é que funciona? Como é que funcionam essas exchange? Ela compra e vende moeda do mundo inteiro. Se você tiver dólar na sua casa, você vai lá na casa de câmbio e você vende o seu dólar. Se você tiver libra esterlina, você vai lá e vende sua libra. Se você tiver rúbia, você vai lá e vende rúbia. Só que você tem uma taxa para essa operação, fora o imposto que é cobrado, que a gente chama ele de IOF. O IOF é um imposto que ele é taxado em qualquer operação financeira. O nome já diz. Imposto sobre operação financeira. Venda e compra de moeda não é uma operação financeira, gente? Sim ou não? Nossa, esse povo tá dormindo hoje, eu tô assustado. Eu acho que o povo logou aqui e falou, vamos deixar esse professor falando aí até amanhã, e aí a gente responde ele na hora de ir embora. Não é possível. Cadê vocês, povo? Começa a responder aí, por gentileza, senão eu fico triste achando que eu tô falando sozinho. É uma operação financeira. Ok é ótimo, Yuri. Ok é ótimo. Vamos lá. Então, o que acontece? Dentro dessas exchanges tem uma taxa de serviço. Se o dólar custa 5,40 ou 5,20 hoje para compra, se você for vender, a casa de câmbio ele não vai comprar a 5,20. Ele vai te comprar a 4,30.
4,40. Então, o que acontece? Se a gente para e analisa, existem as incidências de juros aí também. Em qualquer operação cambial, a gente vai ter incidência de juros e a gente vai ter atuação do governo em cima disso. Por que você acha que o governo taxa 60% em cima da taxa de importação? São dois os motivos para essa taxa ser tão alta. Alguém sabe o primeiro? Arrisca um dos dois, por exemplo? Gente. Meu Deus. O frete? Não, o frete tá embutido já. Não é o frete. Dessa vez, o frete ele não é o culpado disso, tá? Porque quando você incide o 60%, não é 60% em cima do... não é 60% em cima do valor do produto, e sim em cima do total da fatura. E a fatura inclui valor do produto, valor do seguro e valor do frete. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um produto que custa 100, o frete que custou 10 e o seguro que custou 50, são $160, certo? Os 60% vai ser em cima do total da fatura, $160. Então, em cima dos 160, eu vou calcular 60%, tá certo? E vou converter para a moeda. No caso, o real. Então, não é em cima do produto. Então, o frete aí, ele não é o vilão da história. Primeiro motivo é protecionismo. Eu vou proteger os fabricantes nacionais, porque o governo sabe que o nosso país tem uma taxa abusiva de impostos, tá certo? E o segundo motivo é justamente melhorar a incidência dos juros para que eles ganhem também. O governo ele sempre ganha das duas pontas. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. O governo sempre ganha nas duas pontas. Ele ganha na hora que fabrica, na hora que vende. Na importação, vai além. Porque preste atenção, eu sou uma farmacêutica. Eu preciso de matéria-prima importada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar essa matéria-prima no exterior. Quando ela chega aqui no Brasil, eu pago a taxa de importação, 60%. Ok? Esse produto, essa matéria-prima vem, ela é um insumo importante de um medicamento que eu vou produzir aqui no Brasil. Ele entra na esteira de produção, ele sai, quando ele vai para o mercado, eu ainda tenho outros tributos. Ou seja, no processamento deste produto, eu já tenho alguns impostos, como PIS, COFINS, ISS, ICMS, IPI, dependendo se o produto for industrializado. Então, percebam, o governo ele sempre ganha nas duas pontas. Eu já falei com vocês, eu já perguntei, eu acho que foi na primeira aula, se não me falha a memória, que eu perguntei para vocês quantos dias vocês acham que trabalham para pagar os impostos que o governo implementa na vida de vocês. Dentro do calendário fiscal, que são 360 dias, quantos dias vocês são obrigados a trabalhar para pagar os impostos que o governo impõe na nossa vida? Vocês lembram disso? É uma pergunta, tá, gente? Não. Alguém Não sabe? lembro, não. Alguém sabe quanto? Eu falei no primeiro dia de aula. A gente trabalha 152 dias do nosso ano para pagar impostos. Ou seja, se for 152, se eu dividir por 30, se eu ainda não fugir da escola, eu tenho que trabalhar 5 meses para o governo? Gratuitamente? Dos 12 meses que eu trabalho para compor a minha renda, minha riqueza, conquistar os meus objetivos,
desses 12, 5 eu deixo para o governo para pagar a taxa, a carga tributária que ele impõe na gente? Sim, infelizmente. Mas, professor, eu sou autônomo, eu não pago tributos. Vamos entender como é que isso funciona. Você compra produtos industrializados, você compra produtos com nota fiscal, você assina uma internet, por exemplo, que é um serviço, mas aí você tem a fatura. Se você olhar dentro da sua fatura, vai estar lá o imposto. Ou seja, tudo que você compra ou que você movimenta no cotidiano tem carga tributária. O vestuário que você usa, que você compra, se for na loja e ele emitiu nota, a nota, o CPF na nota, por exemplo, ou se ele emitiu o cupom fiscal, já teve o recolhimento dos impostos. Ou seja, você pagou por esse imposto. Então, percebam, não é só porque você não tem um trabalho formal que você pensa, peraí, eu pago tributos só quando eu tenho trabalho formal? Não. Sabe o pãozinho que vocês que vocês compram na padaria? Ele já tem uma carga tributária também. Sabe a cerveja de todo sábado ou de todo santo sábado? Já tem uma carga tributária também. A tubaína, graças a Deus, ela existe na minha vida. Ela também tem uma carga tributária. Então, se parar e prestar atenção, qualquer produto que a gente fizer aquisição já tem uma carga tributária incidida. E você paga por isso. Quem paga sempre é o consumidor final do produto. Se vocês olharem, não vai longe. McDonald's de vocês. Quem aqui não gosta, presta atenção na pergunta. Quem aqui não gosta de McDonald's? Ou quem aqui não come McDonald's? Ave Maria. Todo mundo come McDonald's aqui? É isso mesmo, produção? Eu acho que todo mundo gosta de um lanchinho artificial, né? Pois é. Sendo de comer. Tem coisa de comer aí que não dá para comer não, filho. Não dá mesmo. Principalmente aquele grego que fica... Aquele aeroporto de mosquito que fica rodando assim. Misericórdia. Mas, enfim. Gente, se vocês um dia parar e prestar atenção, pega o ticket. Ou o cupom fiscal que eles entregam na hora que você paga o seu lanche e vai esperar. Veja lá a carga tributária. Quanto que vocês pagaram do montante que vocês pagaram? Qual a representatividade da carga tributária? Quando vocês forem fazer compra no mercado, depois que passar no checkout, ou seja, lá no caixa, peguem a nota fiscal de vocês, vá lá no final, depois de tudo pago, pago com dinheiro ou cartão e tudo mais, lê as linhas de baixo. Tributos aproximados dessa compra. Se você fez uma compra de R$500, por exemplo, os tributos que você vai pagar sobre essa, que você pagou, no caso, sobre essa compra, chega próximo aí, dependendo, isso varia com o que você compra no mercado, tá? Mas se você especificamente gastou os R$500 com produtos de cesta básica, você vai ter uma incidência de tributos aí próximo a R$95. R$95 a gente está falando em 19,5% do valor que você pagou na compra. Isso só numa compra, tá, gente? É pouco ou é muito? Na concepção de vocês. Estou esperando a resposta, gente. Muito. Aí vocês saem dali, aí presta atenção. Acabei de receber o meu pagamento. Fui no mercado, fiz a compra, sobrou um dinheirinho, vou falar para cremosa ou cremoso. Vamos comer um lanchinho? Ou vamos comer um Outbackzinho? Vamos, bora. Ou vamos tomar uma cervejinha no barzinho ali, pedir um petisco? Aí a incidência de tributos é ainda maior. Porque eu vou ter
produtos e serviços embutido na mesma nota. Então, se eu tenho serviço atrelado, eu tenho mais um tributo, chamado Imposto sobre Serviço. Ou seja, aquilo que a gente chama de ISS. Então, aquilo que era para ser somente uma cervejinha, se você comprar e tomar na sua casa, sai muito mais barato. Ah, professor, mas não tem a mesma atmosfera, não tem o movimento. A cerveja a gente nunca consegue deixar tão gelada igual no barzinho. A interação social não é a mesma. Claro que não é a mesma. É lógico que não é a mesma. Mas é muito mais barato você adquirir o produto e consumir na sua casa. Dúvidas até aí? Dúvidas? Não, professor, tá tranquilo. Quem é que estava lendo? Era o Yuri? É o Alex. O Alex. Ah, é o Alex, é verdade. Continua aí, Alex. Da mesma forma que todo bem tem um valor, as moedas nacionais também têm o seu valor. Seu preço, que é a taxa de câmbio, que expressa o preço da moeda externa em relação à moeda nacional. Se a taxa de câmbio hoje é 5,04 reais o dólar, significa dizer que o preço do dólar americano, em termos do real brasileiro, é de 5,04 reais para cada dólar. Como todo preço, a taxa de câmbio é basicamente determinada pela lei de oferta e da procura. Se a procura é maior que a oferta, o preço do dólar em reais sobe. Se a oferta é maior que a procura, consequentemente o preço cai. São vários os fatores que podem influenciar a oferta ou demanda por dólares. Daí a dificuldade que os economistas têm em prever o comportamento de taxa de câmbio. Precisa explicar alguma coisa aqui, gente? É a lei da oferta e procura. Se eu tenho muita gente procurando dólar, eu não consigo segurar ele na baixa. Ele vai aumentar, é certeza. Agora, se tem pouca gente procurando dólar, eu tenho uma oferta que sobrepõe a demanda. Logo, o meu produto ele tende a ter um recuo no preço. Simples assim. Por que vocês acham que o dólar está chegando a patamares acima de R$ 5 hoje? Porque, querendo ou não, quem tem dinheiro em época de crise, gente, faz ainda mais dinheiro. Que eles estão procurando o quê? Eles estão especulando. Eles estão vendo formas de investimento do dinheiro com retorno rápido. Aquelas pessoas que previram uma crise econômica por conta do Covid-19 correram lá e compraram dólar. O dólar antes do Covid-19 estava menos do que R$ 5. Gente, não sendo pessimista, mas tendo uma visão realista, o dólar pode chegar a patamar de R$ 6 a valorização da moeda em relação à nossa economia. É um investimento ou não? Em menos de um mês, você comprou, por exemplo, você tinha lá R$ 1 milhão. Você foi e converteu esse dinheiro em dólar. Eu fui e comprei a moeda. Comprei o dólar a 4,30, 4,40. Vou vendê-lo a R$ 6. Em um mês depois, eu tenho um lucro de quase 25% daquilo que eu investi. É bom ou é ruim? Entendeu? Então tem muita gente que especula. E aí fica essa loucura a nossa economia. Tá certo? Dúvidas até aí? Certo. Não. Deixa eu escolher agora. Ana Beatriz, vai tu agora, por gentileza. Eu não enxergo, professor. Que absurdo. Tá. O Banco Central é quem define o que os economistas chamam de política ou regime cambial. Cambial, tá certo? Tá certo. Existem duas políticas cambiais extremas. Na primeira, chamada de política de câmbio fixo, que é uma taxa com que os países se comprometem a manter o mesmo poder da paridade, comprometendo-se ao Banco Central a satisfazer qualquer oferta ou demanda por dólares que o mercado possa necessitar. Isso é, o Banco Central entra do mercado de câmbio, diz que, para ele, o dólar vale R$ 5,04 e garante a compra ou venda de qualquer quantidade de dólares que o mercado oferta a esse preço.
Nesse caso, o dólar fica parado em 5 e 4 reais ou dólares, porque o Banco Central anula comprando ou vendendo dólares, qualquer seja a pressão de aumento ou queda do seu preço. A principal vantagem da taxa de câmbio fixo está na integração dos mercados internacionais em uma rede de mercados conexos que não tem a incerteza nem são especulativos. E que não tem, e que nem são especulativos. Então Isso vamos aí. lá. O Brasil, por muito tempo, ele teve uma taxa de câmbio fixo, gente. Que regime que adotou o câmbio fixo no Brasil? Vocês lembram? Já é da época de vocês, hein? A maioria de vocês já estavam vivos. Eu acho. Quem tem mais de 20 aqui já estava vivo na época. Não me venham com churumelas. O mais novo aqui deve ter o quê? 18 ou fará 18 esse ano, sim ou não? Sim. Esse povo quer me enrolar, bicho. Vamos lá. O primeiro governo Lula. Com qual... eu esqueci agora. Ah, lembrei. Com qual movimento que eles taxaram o câmbio fixo? Com a questão do Mercosul, com a aliança do Mercosul. O que era o Mercosul? Não era um acordo entre os países do Mercosul? Quem eram os países que eram membros integrantes da Mercosul? Vocês lembram? O Brasil era um deles. Qual era o outro? Argentina, Quem é o Uruguai, outro? Paraguai. Tem mais um aí. Aliás, tem mais dois. Brasil, Argentina. Bolívia também era? Paraguai entrou, depois saiu. Venezuela? Chile. Venezuela não entrou, por causa do nosso Colômbia. amigo que roubou a nossa Petrobras. Bolívia não entrou por conta da Coca. Mentira. Mas eram 5 países. Eles começaram com 5 países. Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai entrou, mas depois saiu, se não me falha a memória. Qual era o intuito do Mercosul? O livre comércio entre esses países. Mas não era compra e venda de produtos internacionais? Ou não era importação e exportação? Como é que eu vou garantir o preço do meu produto quando eu tenho importação e exportação? E foi aí que os Estados Unidos tentou implementar um outro projeto chamado ALCA. Vocês já ouviram falar na ALCA? Sim ou não? Não. Não. Então, peguem papel e caneta, anotem que é a próxima atividade de vocês. Vocês vão buscar, vocês vão fazer uma pesquisa e vão fazer uma resenha sobre o que foi a ALCA. O que seria a ALCA? A Área de Livre Comércio das Américas. Então, eu vou até colocar no grupo de vocês já, que é para eu não esquecer. Trabalho, atividade para a próxima semana. Espera aí, deixa eu achar vocês aqui. Cadê vocês? Tem um grupo de contábeis de economia para negócios. Eu não estou no grupo de vocês, não? Em contábeis, sim. Tem um grupo de economia para negócios, tanto que eu havia perguntado o horário da aula de hoje. Aqui, ó. Economia. Aqui, ó. Isso, esse grupo é de contábeis. Atividade para a semana que vem. Professor, eu não estou em nenhum dos grupos. Já pede para a amiguinha aí colocar você. Amanda, resolve esse problema para mim, ou Ana Beatriz? Pode falar seu número. Você é de que... De que... É contábeis? Isso. Pode falar. É 9 9 63 63 77 77 71 71. Seu nome? 81.
8-1. Alex. Tá. Pronto. Obrigado. Pronto, já coloquei lá no grupo de vocês, tá bom? Para a semana que vem eu quero isso também. Semana que vem não. Depois eu volto lá, eu vou dar 2 semanas para vocês fazerem, porque vocês precisam fazer a atividade avaliativa primeiro, certo? Vou dar esse boi para vocês. Deixa eu voltar aqui. Pode continuar. Pode continuar a leitura, Ana Beatriz. Ah, tá. O outro tipo de política cambial é definido pela ausência do Banco Central do mercado de câmbio. As taxas flutuam livremente, respondendo aos efeitos da oferta e da procura. Temos, nesse caso, o regime de câmbio flutuante, que possibilita o equilíbrio contínuo de balanço de pagamento. Pergunta a vocês. Qual que vocês acham que o Brasil adota? O regime de câmbio fixo hoje em dia ou flutuante? Fixo, professor? Será, meu Deus? Se fosse fixo, não tinha variação da moeda. Acho que é o flutuante, A gente saberia quanto é que custa o dólar sem precisar ficar olhando no... Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. A internet aqui tá terrível. Sim. Eu parei para ver se estava com sinal lá o roteador ainda, porque ela tá piscando direto aqui. Tá com intermitência danada. O que eu estava falando mesmo, gente, que eu esqueci? Ah, lembrei. Qual é a política que vocês acham que o Brasil adota aqui? É de regime de câmbio fixo ou de câmbio flutuante? Flutuante. Por que flutuante? Porque ele altera. Porque ele altera. Será que só isso, né? Ele vai variando assim com a desvalorização da moeda, né? Então não tem como estipular o valor fixo. O Renan, você tá parecendo É só o meu que tá com impressão piano. Não, o Renan tá parecendo aquele bonequinho do... Não, o bonequinho do Star Wars lá, o C3... Tem um repetidor. CTPO, eu acho. C3PO. Sua voz tá todinha robotizada, Renan. Ué. Ué. Ele não tá parecendo C3PO, gente? Igualzinho. Mas, enfim. Vamos lá, gente. O Brasil, ele tem, hoje, ele trabalha com a política de câmbio flutuante. Porém, por conta daquele limite, o teto mínimo e o teto máximo, ele atua assim. Mas ele não, hoje não é mais vantajoso o Brasil ter a política de câmbio fixo, porque não traz vantagens, ok? Ele não tem nenhuma aliança com os outros países que gere vantagem para ele ter o câmbio fixo. Tá certo? Dúvidas até aí? Não? Emília, leia para a gente agora, por gentileza. Tá. Peraí, deixa eu só... Pode. Tá me ouvindo? Alto e bom som, graças a Deus. Existe ainda um outro tipo de política cambial, que seria intermediária entre o câmbio fixo e o câmbio flutuante, que é a política de bandas câmbio.
na qual o Banco Central não define um preço único para o dólar, e sim um intervalo, banda, dentro do qual ele pode flutuar livremente. Se a banda, por exemplo, for fixada entre 2,20 ou 2,50 ou 2,50 em reais, o Banco Central só entra no mercado se o dólar cair a 2,20. Entra comprando dólares, ou subir a 2,50, entra vendendo dólares. Então vamos lá, gente. Agora eu faço a pergunta. Qual que é a política que o Brasil adota? Não é intermediária? Ele não tem uma política de câmbio fixa, porém, se ele percebe que está abaixo daquilo que ele tem como teto, ou acima daquilo que ele... Aliás, se está acima daquilo que ele tem como teto e está abaixo daquilo que ele tem como mínimo, ele atua comprando ou vendendo dólares, que é justamente para ter a paridade cambial. Vocês já ouviram falar em balança cambial? Sim ou não? Geralmente, o Cefaz, ou a Secretaria da Fazenda, ou a Receita Federal, ela chega a novembro, ela fecha as importações e tudo que tiver de exportação até o último dia que puder faturar de dezembro, para cair no calendário fiscal, ela escoa. Justamente para quê? Para ter a paridade cambial, ou para ter a balança, ou para ultrapassar, para ter superávit. Qual é o superávit cambial? Quando as exportações ultrapassam as importações. Que aí eu tenho superávit na balança. Tá certo? Agora eu pergunto a vocês. Por esse motivo também é que muitos produtos que são importados a partir de novembro, ou no final de novembro, eles têm uma demora muito maior para chegar aqui no Brasil. Geralmente eles chegam na primeira semana de janeiro, segunda semana de janeiro, justamente por isso. Porque eles represam as importações para poder jogar para o próximo calendário fiscal. É justamente para eles equilibrarem. Dúvidas até aí? Dúvidas? Dívidas? Bárbara, consegue ler para a gente, por gentileza? Olha, eu vou tentar, porque a internet está oscilando bastante. Tá realmente. Aqui em casa também. Calma aí que o slide travou. Tô calminho, calminho. O senhor está em qual slide? Quando um país, através do seu Banco Central... Tá bom. Quando um país, através do seu Banco Central, faz opção por um regime de câmbio fixo ou flutuante, é de uma suma importância que se tenha uma noção abalizada do valor correto do câmbio para a economia naquele momento. O conhecimento desse valor, que os economistas chamam de câmbio de equilíbrio, é o referencial que pode definir o sucesso de um regime de câmbio fixo, ou mesmo o bom funcionamento de um regime de câmbio flutuante. Gente, o que eu vou dar para vocês como exemplo aqui? Quando a gente fala que é... Obrigado, viu, Bárbara? Quando a gente fala em relação a essa questão do que é fixo e flutuante, que o governo precisa saber realmente qual a importância, né, do valor correto do câmbio para aquela economia no momento, eu faço a pergunta a vocês. Quando eu estou aqui no Brasil, eu recebo em real, eu pago em real, eu tenho o meu custo de vida em real. Aí tem aquelas pessoas que têm o sonho de trabalhar fora, trabalhar no exterior, nos Estados Unidos, Japão, Austrália, enfim, porque lá se ganha em dólar ou se ganha em euro. E aí, por exemplo, se eu limpar uma casa lá, eu ganho $100. Aí eu consigo limpar umas 2 ou 3 casas no dia. Já aí eu ganhei $300. Se eu for converter isso em real, eu ganhei R$1.500 num dia. Só que a pessoa esquece que ela não está mais na realidade do real.
Ela está na realidade do quê? Ela tem um custo de vida em dólar ou euro. Ela paga as custas dela em dólar ou euro. Ela come em dólar ou euro. Ela gasta em dólar ou euro. Então, como é que eu vou comparar esses valores? É a mesma coisa que chegam para a gente e falam, professor, é um absurdo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, um carro, como que é o nome do carro lá? O Camaro, por exemplo, custa 45 mil dólares. E aqui no Brasil custa 200 mil reais. Mas aí eu falo, gente, mas espera aí, você está comprando aonde? Você vai comprar lá nos Estados Unidos para trazer para cá? Se você for comprar nos Estados Unidos, você vai ter que pagar os 45 mil dólares, mais o frete, mais seguro e mais taxa de 60%. Converte isso em real e veja qual vai ser o valor. Vamos fazer essa continha todo mundo junto, gente? Abram, quem é que está no computador aí, ou quem tiver no celular, peguem o celular, calculadora de vocês, entrem lá na calculadora. Eu estou entrando na minha aqui já, para a gente fazer a continha. 45 mil, certo? Mais o seguro, neste valor aqui, gira em torno de 10%. Então, 4.500. Mais frete, eu vou botar aí $1.000, tá? Sendo bem otimista nesse frete de $1.000, ok? Geralmente o frete gira em torno de 4% do valor da mercadoria, tá? O frete internacional. Então aqui, de bobeira, ia sair uns 1.300, 1.600 dólares. Entre 1.300 e 1.600 dólares. Eu vou deixar R$1.000. Nós chegamos à cifra, até agora, de 50.500 dólares, certo? Eu vou pegar e vou multiplicar por 0,6. Mais esse 50.100. Opa, peraí. 45. Mais 4.500. Mais 1.000. Igual. Eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 0,6. Mais 50.500 vai dar 80.800, certo? 80 mil dólares e 800. Se eu pegar hoje 5,23, quanto é que deu este valor em real para vocês? Vocês já fizeram a conta? Sim ou não? Deu 422.584. Quanto é que eu pago aqui no Brasil o carro? Quanto é que ele me custa? A versão básica aí vai custar algo em torno de 250 mil reais. Compensou você importar? Ah, lá ele custa 42 mil. E quando a gente traz para a realidade do país, onde a gente balanceou através de estudos, que a gente sabe que a taxa, o equilíbrio cambial está entre 2,80 e 5,50. A realidade é diferente, não é, gente? Então a gente precisa balizar a nossa saúde financeira, ou a nossa questão de câmbio através da nossa realidade, não da realidade do vizinho. Se fosse assim, se fosse assim, as Américas seriam os países mais ricos do mundo, porque os Estados Unidos é um exemplo típico, não é, de capitalista. Só que a realidade dos Estados Unidos é outra, completamente diferente da nossa. Concorda, gente? Sim ou não, meu bem? Vamos, meu povo. Acordem. Eu estou falando sozinho, gente. Estou começando a ficar assustado.
Eu vou entender que isso é um sim, tá, gente? Edson, lê pra gente lá, por favor. Edson, você está aí? Ô professor, o Edson me mandou uma mensagem aqui dizendo que ele está sem microfone. Sei. Escapou fedendo. Lu, lê pra gente aí. Conjunto de medidas visando a redistribuição de renda e justiça social. É um dos instrumentos da política econômica governamental, juntamente com a política fiscal e a política monetária. Pode continuar. Dimensão patrimonial. Acesso à terra, à casa própria, aos bens de consumo durável e aos fundos de previdência. Dimensão dos rendimentos. Inserção no mercado de trabalho, carga tributária e transferências públicas. Dimensão dos direitos sociais. Acesso aos serviços de saúde, segurança, transporte, etc. Acesso aos equipamentos de lazer, acesso à educação e cultura. Então, ó, se a gente pegar a questão da política de renda, ela vai permear especificamente as questões de política de juros sobre a aquisição de empréstimos e financiamentos para casa própria ou bens duráveis, para aquelas pessoas que são empreendedoras, através do BNDES. O que seria o BNDES, gente? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Por isso que é BNDES. Então, qual é o papel principal do BNDES no Brasil? Ele financiar a taxas bem populares o sonho da pessoa de empreender, tá certo? De virar empreendedor. Como é que a política de renda também trabalha nas questões da casa própria? Vocês já ouviram falar por aí o projeto da Caixa Econômica chamado Minha Casa Minha Dívida. Sim ou não? Mentira. É Minha Casa Minha Vida, o nome do projeto. Mas, gente, é uma linha de crédito especial para uma faixa, né, da população economicamente ativa que contém subsídios, inclusive. Antes, a taxa, acho que era até 200 mil. Esse valor já aumentou, se não me falha a memória, agora já foi para 350 mil. Você ainda tem um subsídio do governo. Ele subsidia até 10%, de 10% a 15% do valor da sua... até 15% do valor do seu financiamento, para que você tenha fôlego financeiro para a aquisição da casa própria. E eles aumentam, eles lastreiam, eles têm um maior lastreamento do tempo, né, do financiamento, que é justamente para vocês pagarem abaixo do valor do mercado. Então, nessas dimensões, eles dividiram as dimensões patrimoniais e de direito, justamente para a gente entender como é que funciona essas questões. Gente, em relação... Olha, nós temos a visita da nossa coordenadora, gente. Dá boa noite para a coordenadora Gleide, por gentileza. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você viu aí, Gleide? Você viu como o pessoal é só agora que eles abriram para falar também. Quando eu peço para ler, a rapaziada fica, ó, mutinha. Tudo culpa do Field. Foi só a coordenadora aparecer, o nego abriu o microfone. Tá louco, viu? Só precisa visitar a sala, viu? Viu? Ô, gente, tchau, Gleide. Gente, abram a imagem de vocês aí para a gente poder pegar aquele take bem bonito. Vou pegar uma foto bem bonita de vocês aqui, por gentileza. Precisa não, Bruce. Preciso sim. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso toda semana, por gentileza. Ajuda o pai, que o pai ajuda vocês. Professor, a câmera não tá funcionando, não. Tá funcionando, sim. Eu não sei fazer isso. Tá com defeito a câmera. Eu vou falar o que tá com defeito. Vai quebrar, então. É a falta de vergonha de vocês. Aí, ó, já estão gritando aí, ó, viu?
Não sou eu. Sou eu mesmo. Abram a câmera aí. Abra aí o Rubens, a Bárbara, Lucas, Renan. Abram. Eu já consigo pegar o take de vocês aqui. A gente já fica com. Não vai. Aí a gente já abre para perguntas. Aí, ó. Quem abriu? A Bárbara abriu. Falta o Rubens. Aí, bom. Abriu também. Cadê o Lucas? Aí, até o Renan abriu. Só falta o Lucas. Albê. Vamos, Lucão. Olha só, eu abri. Calma. Apareci já. Ah, Lucão, Renan, bota sua câmera de novo aí, menino. Ah, eu já tô aqui, ô Zé. Ah, não. Foi o Rubens que saiu. Desculpa. Ah, tá. Oxi. Vamos, Rubão. Agora que eu ia pegar o take. Vai, Lucas. Só falta você, menino. Vamos, menino. Sorrisão, hein, gente? Aquela que tá gostando. Aê, menino! Apareceu. Antes que vocês desistam, ó. Eu já peguei o take pra você de vocês. Ficar feliz aqui, ó. O que, menino? Corinthians. Ganhou 10 pontos na moral do professor. Não Opa, na tem nota. mais então. Quero mais. Não na nota. Ganhou 10 pontos de moral pro professor. Na nota você se vira, menino. Não. Gente, perguntas e respostas. Estamos aí agora para sanar as dúvidas. Podem começar. Ninguém tem? Professor. Eu. Os slides da aula de hoje tem que encontro. Tá no encontro. Peraí que eu vou ver agora. Que eu deixei bem abertinho aqui pra gente... Encontro 6, unidade 2. Encontro 6, unidade 2. Em aula, após aula. Esse slide está na aula. Tá bom. Tá bom? O que mais, gente? Por enquanto não. Professor, essa avaliação é para enviar no e-mail do AVA? No e-mail do AVA, não. Porque, às vezes, o e-mail do AVA corrompe. O que vocês vão fazer é mandar no meu e-mail. Tá certo? Eu vou colocar lá no grupo de vocês qual é o meu e-mail, tá? E aí a gente já mata essa questão. Ah, fechou, então. Certo? Professor, essa avaliação ela vai estar no encontro 10 da unidade 3, é encontro isso? 10, isso. Na aula. Na aula do encontro 10, tá? Perfeito. Vocês vão achar lá, tá facinho de achar, gente. De verdade. Tá facinho de achar mesmo. Vocês acham lá de boinha. Tá bom? Mais dúvidas? Na unidade 3, né, professor? Na unidade 3. Já está... Em o 10... relação aos trabalhos. Oi. Em relação aos trabalhos, você só passou esse ou tem mais da semana passada? Só passei esse e passei a pesquisa agora. Ah, tá bom então. Certo? O da pesquisa vai valer quantos pontos? Ah, menino, aí já quer saber demais. Aí é surpresa, né? Ó, Bob Marley? Tem alguém no... Olha. Deixa pra lá. Aí esqueci que o Pan tá ligado. Vamos aí. Mais alguma dúvida, gente? Não. Então, podemos encerrar nossa aula de hoje, nosso encontro? Sim. Professor, só mais uma dúvida. Agora? Então não. Referente à atividade lá a pesquisa do que foi o ALCA. A ALCA, né? Será uma espécie de dissertação ou pode... É uma resenha. Uma resenha. Isso, de 1 a 2 laudas no máximo, com entrega via e-mail. Perfeito. Professor, eu. Essa resenha não vai precisar fazer capa, essas coisas, né? Correto?
Ah, menina, eita, esse Renan que é tudo fácil, né? Eu vou dar um boi para vocês, tá? Essa não. Mas depois eu vou passar o modelo para vocês de capa. E a partir do momento que eu passar o modelo, eu quero capa, eu quero configuração, eu quero normas da BNT. A gente vai trabalhar tudo isso. Eu já gosto de trabalhar com meus alunos desde o começo essas questões das normas da BNT, para vocês não terem problema lá na frente. Certo? Tudo bem. Mas essa primeira pesquisa, não. Essa pode me entregar num arquivo comum. Ok? Ok. Atividade avaliativa. Mais uma vez, vocês vão baixar o arquivo, preencher no próprio computador, no programinha de vocês. E na hora de salvar o arquivo preenchido, vocês salvem o arquivo em PDF e me manda. Certo? Manda pra quando? Certo. E-mail. Até quinta-feira. Ah, entendi. Até amanhã. Não. Quinta-feira não. Hoje é quinta, né? Dia 23 que eu falei? Dia 23 é quinta. Isso, até dia 23. Ok. Mais alguma dúvida, gente? Então, gente, bom final de semana. Fiquem em segurança. Igualmente. Não dê bobeira para esse vírus, que ele é mortal de verdade. Ele não escolhe classe social, ele não escolhe etnia, ele não escolhe idade. E para as pessoas de idade e as pessoas com problema, qualquer que seja o problema cardiorrespiratório, potencialize muito o risco de morte. Então, protejam-se. Protejam os seus avós, os seus pais, principalmente, e avós, que são as pessoas que mais sofrem, tá bom? Um grande beijo a vocês. Bom final de semana. Qualquer dúvida, estarei lá no WhatsApp. Perguntem-me que eu respondo numa boa, tá bom? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite. Beijo, Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite. Tchau. Professor. Eu?